Então, mais uma vez, boa tarde a todas, boa tarde a todos. E vamos voltar aqui àquela conversa que a gente iniciou na aula passada e da continuidade. Na aula passada, nós falamos da forma ótima, né, de se reduzir a poluição, e nós falamos nas vantagens dos mecanismos de incentivo econômico para a gente alcançar isso. Como é que a gente viu isso? Nós falamos do princípio equimarginal, ou seja, se eu quero reduzir a poluição para um certo nível, um objetivo que eu tenho como formador de política pública é chegar nessa redução com o menor custo possível. Quando que isso vai acontecer? Quando o custo de despoluição para todos os poluidores foi igual, a nível marginal, né? O custo marginal de despoluição foi igual para todo mundo. E é muito simples, né? Se para algum poluidor eliminar mais uma unidade de poluição tiver um custo muito alto e para um outro eliminar aquela mesma unidade de poluição tiver um custo mais baixo, faz sentido que esse poluidor com custo mais baixo elimine aquela unidade de poluição. Quando nós explorarmos todos esses possíveis ganhos de realocar a abate da poluição de forma a minimizar o custo, a gente vai ter uma situação onde todo mundo vai ter exatamente o mesmo custo de abater mais uma unidade de poluição. Essa é uma condição de eficiência para a gente alcançar nosso objetivo reduzindo o custo para a sociedade. E isso é uma coisa que nós precisamos saber. Né? Em economia do meio ambiente, isso é parte do mantra de políticas públicas. Por que a gente olha com bastante carinho para políticas de incentivo econômico? Porque elas são eficientes, elas promovem automaticamente esse princípio equimarginal. Uma política de comando e controle não vai fazer isso. Né? Se todo mundo tiver que cortar a poluição, por exemplo, em 50%, vai ter gente que vai ter um custo mais alto de corte da poluição no final do dia e outros com custo mais baixo. A gente poderia mexer as pecinhas aqui, realocar a abate de poluição e fazer com que o custo total caia. Com uma política de imposto ou de subsídio por unidade de imposto por unidade de poluição ou subsídio por unidade de despoluição, eu imponho a todos os poluidores o mesmo custo de eliminar mais uma unidade de poluição. Então, cada um deles vai comparar o seu custo interno de eliminar a poluição com o imposto. Se o custo for mais baixo do que o imposto, essa pessoa vai despoluir. No final das contas, a despoluição, a poluição vai chegar naquele ponto onde o benefício de se poluir é igual ao imposto pago por unidade, o benefício de despoluir mais uma unidade ou de poluir mais uma unidade é igual ao imposto pago por aquela unidade de poluição. Do ponto de vista do subsídio, o custo de despoluir é igual ao subsídio que o governo me paga. Então, como todo mundo está encarando o mesmo imposto ou o mesmo subsídio por unidade de poluição, no final do dia todo mundo vai poluir de forma que o custo marginal de abate seja igual ao subsídio, seja igual ao imposto, e ele vai ser igual para todo mundo. Então, esse é o motivo, e a mesma coisa acontece com títulos negociáveis, como a gente viu. Então, esse é o motivo um motivo muito importante pelo qual a gente olha com bastante carinho para mecanismos de incentivo econômico para o combate da poluição. Um outro motivo que é uma outra qualidade importante de mecanismo de incentivo econômico para controle da poluição é o incentivo dinâmico que esses dão para a gente continuar reduzindo a poluição. A ideia é que, quando a gente tem um incentivo econômico, a gente impõe um custo de oportunidade na poluição. O que significa? Isso significa que eu vou sempre ter o incentivo de aparecer com uma forma mais criativa, uma nova tecnologia que me permita depender menos da poluição, produzir de forma mais limpa e ter que ou pagar menos imposto ou ganhar um volume maior de subsídios do governo, ou vai me permitir vender títulos de poluição, ou vai me permitir deixar de comprar títulos de poluição. Então, eu tenho esse incentivo dinâmico ao desenvolvimento de novas tecnologias quando eu tenho um custo marginal
de redução da poluição. E isso é o que... custo marginal de poluir, desculpa. E isso é o que os incentivos econômicos fazem. Tá? Então, essas duas coisas são muito importantes, a gente tem que saber. Por que a gente gosta de mecanismos de incentivo da poluição? Eficiência e incentivo dinâmico ao desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Com comando e controle, se o governo me diz corte em 50% a poluição, se eu cortar em 50% a poluição, eu estou dentro da lei. Por que eu vou gastar mais para despoluir mais ainda? Eu não tenho esse incentivo dinâmico. Então, tá bom. Nós falamos sobre isso na aula passada. Depois a gente falou um pouquinho mais sobre subsídios e como é que eles podem criar alguns problemas em termos de preservação de empresas menos eficientes no mercado e, possivelmente, no longo prazo, convidar mais poluidores para entrar no mercado e a poluição pode até aumentar. E a última coisa que a gente estava falando na aula passada, desculpa, na aula anterior à aula da professora Ana nos deu, foi a hipótese do dividendo duplo. Então, vamos retomar desse ponto aqui. Me avisem se fica melhor eu mostrar dessa forma ou se eu usar a tela cheia. Em alguns lugares, a tela cheia é pior. A minha tela cheia é melhor. Melhor? Então, tá bom. Então, vamos continuar assim. Qual que é a hipótese do dividendo duplo? Agora aqui a gente está falando do imposto piguviano. Ela diz o seguinte: governos precisam de gerar receitas. Né? Tem duas certezas na vida, como já se dizem por aí. A morte e os impostos. Os governos precisam gerar receitas e a gente paga impostos. Só que a maioria dos impostos eles geram uma distorção. Quando eu imponho um imposto sobre um bem qualquer, eu aumento o custo daquele bem, com isso eu diminuo a demanda e diminuo a produção. Se eu não tivesse o imposto, eu teria uma demanda maior e uma produção maior, o bem-estar social seria maior. Tá? Então, a maioria dos impostos eles geram distorções na sociedade e reduzem o bem-estar. Óbvio que a gente tem um ganho de bem-estar, que é o financiamento do governo que produz serviços diversos para a sociedade. Agora, por outro lado, o imposto piguviano ele faz outra coisa. Ao invés de ele gerar uma distorção, ele corrige uma distorção de mercado. A gente viu que o mercado falha em produzir um nível ótimo de poluição. O imposto piguviano ele traz a poluição para o nível ótimo. Então, ao invés de gerar uma distorção, ele corrige uma distorção. E a ideia é a seguinte: ótimo, beleza. A gente ganha uma coisa do imposto piguviano. A gente corrige o problema da poluição. Mas a gente pode ganhar uma segunda coisa com ele também, que é o seguinte: a gente pode usar a arrecadação que a gente faz com o imposto sobre a poluição para diminuir a arrecadação com outros impostos distorcionários. Tá? Essa que é a hipótese do dividendo duplo. Eu arrecado com o imposto sobre a poluição e, por causa dessa arrecadação, eu posso diminuir outros impostos que reduzem o bem-estar social, que afetam outros governos. Tá? Esse slide aqui ilustra o primeiro dividendo dessa hipótese, que vem do imposto piguviano, que é o seguinte: a gente viu que se a gente tiver um mercado não regulado, a poluição vai acontecer no nível EM. Enquanto o benefício de poluir mais uma unidade for positivo, o poluidor vai continuar poluindo. E o mercado vai dar esse nível de poluição aqui para a gente, EM, o mercado não regulado. O que acontece? O nível ótimo de poluição é a estrela, porque à direita de a estrela, o dano para a sociedade de mais uma unidade é maior do que o benefício que ela traz. Quando eu imponho um imposto sobre a poluição, o imposto piguviano, eu dou o incentivo do poluidor passar de EM para E estrela. Com isso, eu elimino essa área azul aqui de benefício líquido negativo para a sociedade.
Tá? Então, esse é o primeiro dividendo do imposto piguviano. É o que a gente chama de efeito piguviano. Tá? E aí, o segundo dividendo, como a gente falou, é o que a gente chama de reciclagem de receita. A gente usa a receita que a gente gerou com o imposto piguviano para eliminar ou reduzir outros impostos distorcionários. Só que a vida não é tão simples assim. Então, a gente tem essa possibilidade do dividendo duplo, né? A gente gera esse benefício do imposto piguviano, esse segundo aqui, o primeiro é o efeito piguviano, o segundo é reciclagem de receita. Mas o que acontece na prática é que a gente convive com muitos impostos na sociedade. Então, quando a gente introduz o imposto sobre a poluição, a gente não sabe exatamente como é que esse imposto vai interagir com outros impostos que existem aí. É possível que esse imposto sobre a poluição ele magnifique o impacto negativo de outros impostos. Tá? Esse é o efeito interação de impostos. Então, a gente tem duas coisas boas que podem vir do imposto piguviano, mas tem uma coisa negativa que pode vir também. Qual que é o efeito líquido no final das contas? Essa é uma grande pergunta. Tá? Mas o ponto aqui é que essa interação que o imposto sobre a poluição tem com outros impostos existentes na sociedade, a ideia é que essa interação ela reduz esse benefício duplo que a gente falou no começo ali, esse dividendo duplo. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente entender melhor como é que isso funciona. Vamos supor que a gente viva numa sociedade onde os indivíduos demandam um bem poluidor, X, tá? E também lazer, ou seja, a utilidade desses indivíduos depende do consumo desse bem, X, e do lazer. Esse bem X tem um efeito colateral associado a ele, que é a geração de poluição. Os indivíduos nessa sociedade, eles oferecem L horas de trabalho e são pagos um salário de W por hora de trabalho. Então, a renda que esses indivíduos vão ter, em um dado período de tempo, vai ser o número de horas de trabalhos que eles ofertaram, esse L aqui, vezes o salário por hora. E essa renda aqui é usada para comprar o bem X. Tá? Vamos supor também que T é o tempo total disponível para o trabalho e para o lazer. Então, vamos supor que o dia tem 24 horas, eu preciso de 8 horas para dormir, para me alimentar. Então, as horas restantes do dia vão ser esse T aqui. Tá? Então, eu vou ter 8 horas de dormir e alimentar e tudo mais, e vamos sobrar 16 horas para eu distribuir entre lazer e emprego, e trabalho. L é trabalho, né, do inglês labor, e H é lazer. Então, essa soma aqui tem que dar 16 horas nesse exemplo que eu acabei de dar. Vamos supor também que nessa economia o imposto sobre o trabalho seja TL. Para cada unidade de trabalho, incide o imposto TL. Por fim, vamos supor também que V é o peso morto marginal do imposto TL. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se eu subir o imposto em R$1, o custo para a sociedade é mais do que R$1. É 1 mais V. Isso é um resultado clássico, né, que a gente vê em princípios de microeconomia, e a intuição é simples, é aquela que eu falei, né? Se eu não tivesse nenhum imposto sobre um dado mercado, vamos pensar no mercado aqui qualquer, um mercado me dá um exemplo aqui, um mercado de suco, tá? Então, se eu não tiver nenhum imposto sobre esse mercado aqui de sucos e o mercado for competitivo, eu vou ter uma quantidade de equilíbrio nesse mercado, né? Pessoas vendendo e comprando aquela quantidade, produtores produzindo e vendendo, consumidores consumindo aquela quantidade, e eu vou ter um dado preço de equilíbrio no mercado. Quando eu introduzo o imposto,
eu aumento o custo para a sociedade, né? Vamos supor que quem pague esse imposto seja o produtor, eu aumento o custo para o produtor, em consequência vai aumentar o preço que o consumidor vai pagar. Quando o preço aumenta, o consumo cai. Então vai cair o consumo e a produção em consequência do imposto. O governo vai pegar um pouco do excedente do consumidor e do excedente dos produtores, essa é a arrecadação, mas nesse processo a gente vai destruir valor. Qual que é o valor que a gente vai destruir? É aquele que entre a quantidade que é consumida e produzida pelo imposto, com o imposto, e aquela que teria sido consumida e produzida sem o imposto. Sem o imposto, a gente produziria e consumiria mais. Isso significa que existe um ganho líquido aí entre essas unidades que são destruídas, que desaparecem no mercado com o imposto. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Se a gente introduzir um imposto, para cada R$1 que a gente impõe de imposto, o custo para a sociedade é mais do que R$1, é 1 mais V. Agora, vamos supor aqui que nós temos o mercado de trabalho, nesse gráfico. Então, ao longo do eixo de X, eu tenho o número de horas que são oferecidas e demandadas no mercado de trabalho. A gente tem uma oferta de trabalho, tá? E vamos supor que a demanda por trabalho seja essa demanda horizontal aqui, tá? Ou o salário, se a gente quiser pensar de forma mais intuitiva. O salário sem nenhum imposto é esse salário daqui, essa linha horizontal superior. Se esse for o caso, a quantidade ofertada de trabalho vai ser maior. Tá? Agora, o que acontece? Quando a gente introduz um imposto sobre o trabalho, e vamos supor que quem tem que pagar esse imposto seja o empregador, é o que acontece no Brasil, né? É o famoso imposto sobre a folha de pagamentos. O que vai acontecer? A demanda por trabalho vai cair. Ela vai se deslocar para baixo. Quando eu introduzo o imposto, a demanda cai. Quando a demanda cai, olha o que acontece. A quantidade de equilíbrio de trabalho é ela estrela aqui e não aquela que teria acontecido sem nenhum imposto. E o salário de equilíbrio vai ser menor. Tá? Essa é a distorção que o imposto vai introduzir no mercado de trabalho. Olha o que está acontecendo. A unidade de trabalho, as unidades oferecidas e compradas no mercado vão ser L estrela, L horas de trabalho. As que teriam sido oferecidas seriam uma quantidade maior, nessa interseção aqui. Ó. Então, entre esse valor aqui, essa quantidade de trabalho e L estrela, olha o que está acontecendo. Existia um benefício líquido que deixou de ser realizado. Que benefício líquido que é esse? É a diferença entre a demanda, é o benefício que o trabalho gera, a disposição que os empregadores têm a pagar para o trabalho, e o custo de se oferecer trabalho. Então, existe um benefício líquido que deixa de existir. Essa é a distorção que o imposto sobre o trabalho introduz no mercado de trabalho. Uma outra forma de olhar para esse problema é olhando para o mercado de lazer, ou para o lazer em si. Não existe um mercado direto de lazer, existe um mercado de trabalho. Agora, olha o que acontece. A linha decrescente aqui agora é a demanda por lazer. Esse H aqui são horas de lazer. Voltando aqui para o gráfico anterior, no eixo horizontal, a gente tinha oferta de trabalho. Como é que a oferta de trabalho funciona? Quanto maior o salário, maior vai ser a oferta de trabalho. Aqui a gente tem lazer no eixo horizontal, então a gente tem a demanda por lazer. E a demanda por lazer funciona da seguinte forma. Quanto mais baixo for o salário, maior vai ser a demanda por lazer. Alternativamente, quanto mais alto for o salário, menor vai ser a demanda por lazer. Eu vou realocar meu tempo de forma que eu vou ter incentivo a passar menos tempo com a atividade de lazer e mais tempo oferecendo trabalho no mercado. O que é que o imposto sobre o trabalho fez com o mercado de trabalho? Ele reduziu o salário de equilíbrio, não é verdade? Olha o que aconteceu aqui.
essa redução do salário de equilíbrio vai fazer com que o equilíbrio final de horas de lazer aumente. Se o salário fosse mais alto, eu não tivesse um imposto sobre o trabalho, as pessoas demandariam menos lazer. Mas com o imposto, o salário vai cair, porque a demanda por trabalho vai cair, então elas vão demandar menos lazer. Esse gráfico aqui é o espelho desse gráfico aqui. Olha aqui, ó, sem imposto as pessoas trabalham mais, com imposto elas trabalham menos. Aqui, sem imposto, elas têm menos lazer, ou seja, elas trabalham mais. Com imposto, elas demandam mais lazer, elas trabalham menos. Tá? Tá claro isso? Deixa eu abrir aqui o chat. Professor, Diga. mas esse modelo, assim, digamos, na prática, ele estaria um pouco condicionado a um certo nível de receita que a pessoa tivesse, né? Eu penso, porque se ela está ali no limite da sobrevivência, por exemplo, quanto mais baixo o, o, o valor que ela recebe, mais ela vai ter que trabalhar, né? Esse é um bom ponto. O que a gente está focando aqui, a gente está focando no incentivo que a gente dá para os indivíduos na margem. A gente, por exemplo, o que você está descrevendo aqui é muito parecido com o que a gente modela numa utilidade de Stone Gary, que é você ter um nível mínimo de subsistência que você precisa manter e a partir desse mínimo você faz mais trocas entre bens e serviços. A gente está supondo que a gente não está nessa situação extrema. Tá? Na verdade, tem um monte de suposições por trás desse gráfico aqui. Uma outra suposição que existe é que a gente tem um mercado competitivo de trabalho. Isso nem sempre é verdade. Tá? A gente pode ter formadores de preço tanto do lado daqueles que ofertam trabalho, tá? É o que os sindicatos tentam fazer, como a gente pode ter formadores de preço do lado do empregador, como, por exemplo, você tem uma única grande empresa numa cidade pequena, por exemplo. Tá? A gente está supondo que isso não é o caso. O que a gente está tentando fazer aqui? Não é uma descrição realista do mercado de trabalho. Isso é uma coisa bem mais complexa de fazer. A gente está tentando usar aquela metáfora, né? Eu quero descrever o abacaxi, ele é super complexo, eu estou descascando o abacaxi todo e focando só ali no centrinho dele para saber para ter uma ideia de qual que é o gosto do abacaxi. Faz sentido? Então eu quero ver só os incentivos que eu dou para os indivíduos na medida que eu altero o salário. Sem nenhuma pretensão de estar fazendo uma descrição completa e realista. Legal. Então é isso. Com o imposto sobre o trabalho, a gente diminui a oferta de trabalho, a gente aumenta a demanda por lazer. Ou seja, a gente introduz uma distorção nesse mercado. Se a gente tirasse o imposto, o equilíbrio seria diferente. Deixa eu ver uma aqui. Eu cliquei em uma coisa por acidente aqui. Pronto, resolvido. Então, olha o que acontece. Sem o imposto sobre o trabalho, a demanda por lazer ficaria aqui mais à esquerda, nessa interseção entre a linha decrescente e a linha horizontal superior. Mas com o imposto sobre o trabalho, o equilíbrio aqui na demanda por lazer vai ser H estrela. O equilíbrio de lazer vai ser H estrela. O que aconteceu? O imposto sobre o trabalho introduziu essa perda de bem-estar aqui. Ó. Por que ela introduziu essa perda de bem-estar? Porque sem o imposto, olha o que aconteceria. O custo de oportunidade do lazer seria maior do que o benefício. O que eu deixo de ganhar com o trabalho, se eu gastar mais do meu tempo com lazer à direita desse pontinho aqui, dessa interseção aqui, é maior do que o benefício que eu tenho com lazer. Só que como eu introduzi o imposto e eu baixei o salário, eu baixei o custo de oportunidade do lazer. Agora, a quantidade de lazer de equilíbrio é H estrela.
mas para aquele cenário sem imposto, essa unidade não justificaria, porque o benefício que ela traz para a pessoa que está gastando mais uma hora de lazer é menor do que o custo de oportunidade que o mercado geraria, tá? O salário. Aí, tá legal. Então, essa é a descrição inicial do mercado de trabalho. Agora, vamos olhar para esse mercado do bem X, que é um bem associado à poluição. Se ele é um bem, né, porque a gente gosta dele, né? Então, a gente não tem nenhum problema com a gasolina. A gente tem um problema com a poluição que vem da gasolina. A gente não tem nenhum problema com aço. A gente gosta de aço. A gente tem um problema com a poluição que vem da produção de aço. Então, vamos supor que essa seja a demanda por esse bem X aqui, e esse seja o custo marginal privado da produção do bem X. No mercado competitivo, o custo marginal privado é igual à oferta. O que acontece? Se a gente tiver um mercado não regulado, a quantidade de equilíbrio de X vai ser X estrela. Mas como a gente tem a poluição, o custo de se produzir mais uma unidade de X, ele é, na verdade, maior do que o custo privado, né? Porque quando eu produzo aquele bem e eu poluo, eu estou impondo um custo em outras pessoas, em outros agentes econômicos. Essa é a externalidade. Então, o que acontece na prática é que o custo privado da produção ele é menor do que o custo social, o custo marginal social da produção. Para cada unidade produzida, o poluidor vai pensar no custo de trabalho, de consumo de energia elétrica, de materiais e tudo mais. Mas a sociedade vai encarar um outro custo, aquele custo todo que a gente falou, trabalho, energia, materiais e tudo mais, mais o custo da poluição que é imposto a terceiros, a externalidade. Então, do ponto de vista social, o ótimo a se produzir não é X estrela, é esse X mais aqui. Quando a gente faz interseção, a gente compara o benefício do consumo, a demanda, ou a disposição marginal a pagar, com o custo social do consumo. E esse tem que incluir não só aqueles custos tradicionais, mas também a externalidade. E a gente viu o seguinte, o que é o imposto piguviano? Ele é igual ao dano marginal da poluição no nível ótimo da poluição. Nesse caso aqui, a gente está falando da produção. A gente está associando a produção com poluição diretamente aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu imponho um imposto sobre esse produto e aí eu desloco a curva de custo marginal privado para cima. Eu alinho o custo marginal privado, eu alinho os custos dos indivíduos com os custos da sociedade. Eu faço o poluidor internalizar a externalidade. Tá? O que vai acontecer na prática? O custo vai subir, o preço também vai subir. Do bem. Isso faz sentido, não faz? Todo mundo aqui na mesma página? Me dê um sinal, por favor. Tudo bem. Beleza. A gente impõe o imposto piguviano sobre o bem X, esse imposto TX aqui, e aí a gente vai fazer o preço desse bem X aumentar. Agora, vamos pensar nessa possibilidade aqui. Ó. Suponha que o bem X e o bem H sejam substitutos imperfeitos. Tá? Ou seja, consumo desse bem X e consumo de lazer são substitutos imperfeitos. A ideia é o seguinte, vamos supor que, sei lá, eu goste de consumir alguma coisa qualquer. E essa coisa fica mais cara. E então eu vou ter menos incentivo de consumir essa coisa e mais incentivo de consumir outras coisas. Nesse modelo simples aqui, eu só tenho duas coisas, ou lazer ou consumo. Essas duas coisas aumentam o meu bem-estar. Se o consumo ficou mais caro, para compensar isso, aumentar meu bem-estar, eu tenho incentivo de passar mais tempo com lazer. Tá? Essa aqui é a ideia. Outra forma de pensar é o seguinte, para que eu trabalho nesse modelo aqui? Para comprar o bem X. Quando eu trabalho, eu sacrifico o lazer. Isso puxa a minha utilidade para baixo. Mas com a renda do trabalho, eu compro esse bem X. Isso sobe a minha utilidade.
Quando esse bem X fica mais caro, eu tenho menos incentivo de consumir esse bem X, em consequência, menos incentivo de trabalhar para conseguir renda para consumi-lo e mais incentivo de gastar tempo com lazer. Tá? Esse é o problema da interação entre impostos. Ou seja, agora que o bem X ficou mais caro, eu vou mudar a forma como eu lido com o lazer e, como existia uma distorção no mercado de trabalho e, por consequência, na demanda por lazer, essa distorção pode aumentar ainda mais. Vamos ver isso num gráfico. Então, olha o que aconteceu. Eu, inicialmente, tinha essa demanda por lazer, que é essa curva sólida decrescente, e com o imposto sobre o trabalho, o salário era representado por essa linha, é representado por essa linha horizontal inferior. Então, a quantidade de equilíbrio de lazer é H estrela. Agora, olha o que aconteceu. Como o bem X ficou mais caro por conta do imposto sobre a poluição, eu tenho incentivo a demandar mais lazer. Ou seja, eu desloco a minha curva de demanda de lazer para a direita. Que é a mesma coisa que dizer que eu tenho incentivo de reduzir a minha oferta de trabalho. Eu desloco a minha curva de oferta para a esquerda. Tá? Olha que coisa, existiu uma distorção no mercado de lazer e de trabalho, né? A quantidade ótima de lazer era essa daqui, seguindo o meu mouse. Com o imposto, eu criei uma distorção e aumentei a quantidade de equilíbrio de lazer para H estrela. Agora, com o imposto pigoviano e o preço maior do bem X, eu desloquei a curva de demanda por lazer para a direita e aumentei ainda mais a distorção no mercado de lazer e de trabalho. E ainda tem uma outra coisa que acontece, que é o seguinte: quando eu aumento a quantidade de equilíbrio de lazer, isso é a mesma coisa que dizer que, se eu aumentei esse número aqui de horas de lazer, isso é a mesma coisa que dizer que eu diminuí esse número de horas de trabalho. O imposto sobre o trabalho é TL. Como eu diminuí a quantidade de trabalho, eu vou perder essa caixinha azul aqui de arrecadação para o governo. Faz sentido isso? Então, isso é uma receita que o governo vai perder, porque agora as pessoas estão oferecendo menos trabalho, estão demandando mais lazer. Como o governo arrecada com trabalho, menos trabalho no mercado, a receita do governo vai cair. E essa receita precisa ser recuperada para o governo bancar suas despesas. Tá? Então, a receita perdida que precisa ser recuperada é esse daqui. É H menos H estrela vezes o imposto sobre o trabalho. Quanto é que custa recuperar essa receita? A gente viu que para cada real de arrecadação, a gente tem um custo social que é igual àquele R$1 mais V. Como eu preciso recuperar isso tudo aqui de receita, o custo de se recuperar isso vai ser essa quantidade que eu tenho que recuperar vezes 1 mais V. Tá? Esse é o custo social. Esse custo é chamado de efeito da interação de impostos. Tá? O Tax Interaction Effect. Se a gente colocar em termos matemáticos, o que é esse Tax Interaction Effect? Esse efeito de interação, esse custo social que precisa ser dessa arrecadação perdida que precisa ser recuperada. Então, o efeito de interação é o quê? É 1 mais V vezes H mais menos H estrela vezes TL. Isso aqui é a diferença de trabalho, né? Diminuição de trabalho, que é igual ao aumento do lazer, vezes o imposto sobre o trabalho. Esse aqui é o custo social de se recuperar essa receita perdida. A gente pode expandir isso da seguinte forma. 1 mais V está aqui, o TL também está aqui.
E esse termo H mais menos H estrela, a gente pode reescrevê-lo como essa expressão aqui. Delta Px, eta Hx, H estrela sobre Px. O que é esse eta aqui? Essa é a elasticidade cruzada entre lazer e o bem X. Ou seja, é a variação percentual no lazer dada uma variação percentual no trabalho. Desculpa, no preço do bem X. Tá? Por que o preço do bem X subiu? Por causa do imposto piguviano. Então, essa elasticidade aqui é igual a essa expressão, né? A variação delta H é H mais menos H estrela. E se a gente resolver isso aqui para H mais menos H estrela, a gente vai terminar com essa expressão aqui. Tá? Expressão meio feinha, mas ela é o que é. Depois façam a álgebra em casa que vocês vão se convencer de que essas coisas são iguais. Então vamos lá, para a gente não perder as coisas de vista. Quando a gente impôs o imposto sobre a poluição, a gente aumentou a demanda por lazer e diminuiu a arrecadação com o trabalho, né? O imposto sobre o trabalho. E a gente precisa recuperar isso. Essa quantidade que a gente precisa recuperar tem um custo social, é o que a gente chama de efeito interação entre impostos. E ele é dado por essa expressão aqui. Tá? Olha o que acontece. Se eu não tivesse nenhum imposto sobre o trabalho, eu estaria num mundo maravilhoso, porque eu não precisaria recuperar aquela receita. Então, esse efeito interação que diminui o bem-estar social não existiria. Outra coisa, se a elasticidade cruzada de preço do produto X e lazer fosse igual a zero, ou seja, se eles não fossem substitutos, eu também não teria esse efeito interação. Eu não teria essa perda de bem-estar vindo daí. Tá? Em outras palavras, o efeito interação é um custo social adicional que é gerado pelo imposto piguviano, porque ele interage com outras distorções no mercado. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, o imposto sobre o trabalho. E o tamanho obrigado. E o tamanho dessa distorção vai depender do tamanho do imposto, da existência do imposto e da elasticidade cruzada de preço e demanda por lazer. Tá? Última peça do quebra-cabeça. Espera aí, eu falei que a gente perdeu a arrecadação no mercado do trabalho, mas a gente ganhou a arrecadação também no mercado da poluição, na verdade, no mercado do bem X, porque a gente impôs o imposto sobre a poluição. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa arrecadação do imposto sobre a poluição para cobrir, pelo menos, parte dessa arrecadação que a gente perdeu com o mercado de trabalho. Isso é o que a gente chama de efeito de reciclagem de renda, é o Revenue Recycling Effect. Se a gente puder fazer isso, que ótimo, né? Porque a gente vai poder diminuir as distorções no mercado de trabalho arrecadando em outro lugar. A grande pergunta que a gente faz, só estendendo um pouquinho mais sobre isso daqui. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, cada real que a gente arrecada no mercado de trabalho, ele vem com um custo de R$1 mais V. Se a gente arrecadar com o imposto sobre a poluição, esse V vai desaparecer. Então, o que vai acontecer? Eu vou economizar V vezes essa quantidade que eu arrecadei aqui. Ó. Eu arrecadei o quanto com a poluição? Tx vezes X. Se fosse um outro mercado qualquer, qual que seria o custo disso? Seria esse Tx vezes X mais 1 mais V. Só que esse não é um mercado qualquer, porque eu não estou introduzindo, não estou criando uma distorção, eu estou corrigindo uma distorção. Então, esse V não existe, ele desaparece quando eu estou tributando a poluição.
Esse V que desaparece é o V é o custo que eu evito com a arrecadação via imposto piguviano, via o bem X. Tá? Esse é a reciclagem de receita. Tá? Recycling effect. Ok, vamos colocar as peças juntas agora. Dei um monte de informação, vamos colocar tudo junto aqui agora. Então, o que acontece? Quando eu tenho um imposto piguviano sobre a poluição, eu gero um dividendo, que é a redução da externalidade. Né? Esse é o dividendo piguviano. Eu gero um outro dividendo, que é a reciclagem de receita, que é esse que a gente acabou de descrever aqui. Todo real que eu arrecado aqui, ele não gera uma distorção V. Então, eu evito esse custo aqui. Ótimo, outra coisa boa. Só que tem aquela coisa negativa que a gente discutiu. Quando eu aumento o imposto sobre a poluição, eu aumento a distorção no mercado de trabalho e eu deixo de arrecadar no mercado de trabalho. É uma receita que eu preciso recuperar. A grande pergunta é, essa receita que eu preciso recuperar, ela é maior do que essa reciclagem de receita que eu tive aqui? Obrigado. Ou ela é menor? E essa é uma pergunta empírica, a gente não sabe responder. Então, o amadurecimento dessa literatura da hipótese de dividendo duplo é que ela primeira foi vendida como dois benefícios que vêm do imposto sobre a poluição. Mas depois, uma olhada mais cuidadosa para esse problema diz o seguinte, olha, não é bem assim, porque quando esse imposto sobre a poluição interagir com outros impostos, ele vai aumentar outras distorções, ele vai gerar uma necessidade de arrecadar recursos perdidos de impostos, e essa arrecadação gera um custo para a sociedade, então não está claro se a soma desses dois dividendos positivos é maior, igual ou menor do que esse dividendo negativo que vem do imposto piguviano. Tá? Isso, mais uma vez, é uma questão empírica. E é uma questão empírica difícil, espinhosa para a gente estimar. Por quê? Porque a gente não tem muita experiência com o imposto sobre a poluição no mundo. Tá? Alguns lugares são mais agressivos, a Suécia é um exemplo deles, mas a experiência ainda é muito pequena, então a gente não sabe exatamente estimar isso daqui. Mas nem tudo está perdido. Né? Então, isso não quer dizer que esse benefício de reciclagem de receita do imposto piguviano foi totalmente por água abaixo. Não é bem assim. Por quê? O que acontece é o seguinte, vamos supor que ao invés de usar o imposto piguviano, eu use algum outro mecanismo para corrigir a poluição. Por exemplo, uma política de comando e controle. Quando eu digo para todo mundo, por exemplo, corte a poluição em 50%, isso vai gerar um custo para o produtor, para o poluidor. Né? Porque senão ele já estaria fazendo. Quando isso gerar um custo para o poluidor, isso vai aumentar o preço do bem X, do bem poluidor. Quando aumentar o preço do bem X, eu vou ter aquele mesmo efeito que eu tive no mercado de trabalho e de lazer. Eu vou aumentar uma distorção no mercado de trabalho porque eu vou dar mais incentivo ao lazer. Só que agora eu não arrecadei com o imposto piguviano para poder pelo menos diminuir essa distorção que eu aumentei. Mesma coisa, se eu tiver títulos negociáveis e eu implementar os títulos negociáveis de poluição da forma que tradicionalmente se faz, que é dando o título para o poluidor, se eu leiloasse o título, seria igual ao imposto piguviano. Eu geraria receita, eu poderia usar essa receita para diminuir outras distorções no mercado. Mas se eu não fizer isso, se eu simplesmente doar o título para o poluidor, mais uma vez, o título ele vai colocar um custo de oportunidade sobre a poluição. Não é verdade? Ou seja, se eu quiser poluir mais do que os títulos me permitem, eu vou ter que comprar título de outras pessoas. Por outro lado, se eu poluir uma certa quantidade de poluição, que tem que estar casada com os títulos, eu tenho um custo de oportunidade aqui, porque eu poderia estar vendendo aquele título se eu não estivesse poluindo. Então, da mesma forma que o imposto piguviano ou comando e controle aumentam o custo para o poluidor,
os títulos negociáveis também vão aumentar o custo poluidor, porque eles vão introduzir um custo de oportunidade por poluição. Mais uma vez, se isso aumentar o custo poluidor, vai aumentar o preço do bem X. O preço do bem X aumentando, os indivíduos vão ter o incentivo de consumir menos daquele bem e mais de lazer. Eu vou aumentar a distorção no mercado de trabalho, vou diminuir a arrecadação que eu preciso recuperar. Só que agora eu não tenho aquela receita que o imposto piguviano gerou para eu poder, pelo menos, atenuar essa arrecadação que eu tenho que recuperar. Tá? Então, embora a hipótese do dividendo duplo não seja essa maravilha toda, a gente não sabe se ela vai ter um efeito líquido positivo ou negativo no bem-estar no final das contas, se a gente for corrigir a poluição e não for através do imposto piguviano, for através de comando e controle ou doação de títulos, nós vamos aumentar o preço do bem de qualquer forma, vamos aumentar as distorções, mas a gente não vai ter como atenuar esse aumento de distorções. Tá? Então, essa é uma grande vantagem e um grande ponto de defesa para o uso de impostos sobre a poluição. Faz sentido o que eu falei? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Estamos bem? Então tá ótimo. Há pouco tempo eu dei uma entrevista para o estado de São Paulo e o título da matéria é esse, né? Que a reforma tributária é uma boa oportunidade para a gente introduzir um imposto sobre a poluição. Por que é uma boa oportunidade, na minha opinião? Porque é muito difícil você introduzir um novo imposto. Olha o que aconteceu na França, né, com os Yellow Jackets. Houve uma tentativa de aumento de preço da gasolina e uma reação muito forte da população. A percepção é que aumentaria a carga tributária e aumentaria o ônus para a sociedade. Então é muito difícil introduzir um novo imposto, por melhor que seja a causa desse imposto. Agora a gente tem uma oportunidade muito única no Brasil, que é a reforma tributária e uma necessidade de desonerar a folha de pagamento. Ou seja, aquele TL que a gente mostrou aqui no modelo, ele onera muito a folha de pagamento do brasileiro. E quando a gente aumenta o imposto sobre a poluição, a gente viu, né? A gente diminui a quantidade de equilíbrio de trabalho, de emprego. Por que agora a gente tem uma oportunidade muito grande? Porque a gente precisa desonerar a folha, mas a gente precisa gerar receita. Como que a gente diminui, como é que a gente desonera a folha, diminui esse imposto sobre o trabalho e recupera a receita? Uma oportunidade excelente que a gente tem agora com a reforma tributária é migrar para impostos mais em cima da poluição. Tá? Eu não tive oportunidade, claro, né, nem era o lugar de falar isso tudo que eu falei aqui e explicar o mecanismo por trás da vantagem do imposto piguviano. Mas a racionalidade é essa. E a gente está numa posição muito única no Brasil, na minha opinião, para fazer isso. Tá? Nós precisamos simplificar a nossa carga tributária, o nosso sistema tributário em geral, não a carga necessariamente, mas o sistema tributário, para a gente cobre bastante imposto. E seria uma boa oportunidade de, além de simplificar o sistema tributário, a gente migrar mais para impostos que penalizam o comportamento que diminui o bem-estar social, a poluição, e reduzir impostos que penalizam bens e serviços, que aumentam o nosso bem-estar. Isso faz sentido? Todos na mesma página? Legal. Bom, nesse caso, então, a gente pode passar
para uma outra coisa que vai ser que é bastante importante para a gente nessa discussão de política pública. Então, o que a gente fez agora? Nós acabamos de discutir aquela primeira família de políticas públicas, é aquela que precifica diretamente a poluição, baseada no imposto piguviano. A gente viu que uma outra família de política pública tem a ver com direitos de propriedade e o teorema de Coase. A gente, então, vai falar um pouco mais sobre o teorema de Coase agora. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Matheus. Professor, a CID de combustíveis pode ser vista como uma forma de imposto piguviano? Pode sim. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala imposto piguviano, ele é uma referência, ele é um marco. Ele é igual ao quê? Ele é igual ao dano marginal no nível ótimo de poluição. A gente não sabe exatamente qual que é esse nível ótimo de poluição e, por consequência, a gente não sabe qual que é o dano marginal no nível ótimo. Mas a CID vai exatamente nessa direção, de aumentar o preço sobre um bem que é poluidor. Tá? É exatamente isso. E o caso do imposto sobre carbono é muito simples, né? É muito fácil de fazer. Porque a gente sabe de onde que vem o carbono, ele vem de combustíveis fósseis. Tem outros gases de efeito estufa, claro, mas vamos pensar no caso do carbono, né? Dos combustíveis fósseis. A gente sabe o conteúdo de carbono em cada combustível fóssil, então é fácil tributar. É um tributo proporcional ao combustível, ao conteúdo de carbono dos combustíveis. E não seria difícil estender isso para outras coisas também, né? Que geram metano, que é um outro gás de efeito estufa. Ele até tem um potencial de aquecimento maior do que o carbono. Muito dele vem da agropecuária, vem da produção de arroz com determinadas tecnologias, então não é difícil tributar. Em outros casos, pode ser mais complexo medir a poluição e introduzir um imposto sobre a poluição. Só que não é impossível, né? Nós somos muito bons de cobrar imposto no mundo, né? A gente tem experiência com isso ao longo da história, então não é uma coisa que é inviabilizadora. Eu ouço essa crítica às vezes, né? E essa crítica é usada para tentar derrubar a ideia de um imposto sobre a poluição. Obviamente que um bocado dessa crítica pode vir de grupos de interesse, né? Que vão ser afetados mais fortemente. Mas a gente é bom de cobrar imposto, via de regra. E outra coisa, a gente também não pode simplesmente descartar a crítica que vem desses grupos de interesse. Por quê? Vamos pensar num grupo de interesse óbvio, os produtores de combustível fóssil. A gente não pode simplesmente, do dia para a noite, tributar fortemente, ou no nível ideal, pelo menos, esse setor, porque isso geraria um dano grande para a economia, em termos de lucros, de emprego, geraria uma desestruturação. O que a gente precisa fazer é fazer isso de forma gradual. Tá? E a gente precisa também pensar nos efeitos distributivos do imposto. Por exemplo, se a gente impuser um imposto sobre o carbono, isso, em países desenvolvidos, isso poderia ter um caráter mais regressivo, porque a classe média, a classe baixa dirige bastante, usa veículos, e eles poderiam ter um ônus grande desse imposto, poderia recair bastante neles, mais do que nos ricos. Em países em desenvolvimento, costuma ser o oposto, porque as classes mais ricas tendem a consumir mais combustível fóssil. Mas a gente não pode esquecer que num país, por exemplo, como o Brasil, uma fração muito grande da população, em ambientes urbanos especialmente, depende de transporte de ônibus, por exemplo. Né? E a tributação sobre o combustível fóssil poderia sim aumentar o preço das passagens e poderia sim sobrecarregar ou ter um peso grande no orçamento das famílias de mais baixa renda. Qual que é a proposta que se faz? É usar parte da arrecadação para compensar essas famílias. Com muita frequência, as contas que as pessoas fazem, que os economistas fazem, são tais que é suficiente, a arrecadação é suficiente para compensar essas famílias e ainda gerar um excedente. Agora, isso não é um mantra, né? Isso não é sempre verdade. A gente precisa se debruçar sobre os números, os fatos,
e fazer essa conta. E outra coisa importante, reforçando aquele ponto, né? Essa transição de um imposto sobre bens e serviços para a poluição tem que ser feita de forma gradual. E isso é ponto pacífico, né? Na reforma tributária, as propostas que a gente tem são de uma transferência gradual do sistema que a gente tem hoje para um outro sistema mais eficiente, mais simples. Resposta longa, motivada pela sua pergunta, Matheus, mas a CID vai exatamente no espírito do imposto piguviano. Então, agora vamos tentar falar um pouquinho, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, vamos passar para o teorema de Coase, para o direito de propriedade, para resolver o problema da poluição. Podemos ir para lá? Então, vamos lá. Essa parte é um pouquinho mais... Oi, diga. Uma pergunta. Quando o senhor falava ali dos impostos, na indústria em geral a gente vê muita reclamação do empresário, né, falando que quando se taxa as atividades deles ou quando se faz uma fiscalização, eles precisam concorrer contra países como a China que não possui a mesma fiscalização. E quando se fala desses impostos também se pensa em estender eles para os produtos que vêm que vêm de países onde isso acontece, ou seja, se na análise teórica se também se imputa isso, vamos estender o imposto para, sei lá, para onde, não necessariamente só para esse estado ou para esse país. Excelente pergunta, Glauber, e muito atual essa pergunta. Então, vários componentes dessa pergunta. Vamos lá para o primeiro deles. Quando o Nordhaus ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né, pelo trabalho dele com modelos integrados de mudança climática e economia, e uma das coisas que vem desse modelo é o custo social do carbono, que é o dano marginal que a gente tem falado aqui. Então, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele escreveu um artigo na American Economic Review. Altamente recomendo esse artigo para vocês. Ele faz um resumo do que a gente está falando em economia do meio ambiente e fala de algumas outras coisas. Ele tem um ponto que ele diz o seguinte: olha, a tentativa que a gente tem de usar títulos negociáveis doados, né, para os poluidores e para controlar a poluição, a emissão de carbono é muito complicada. E ela é complicada, quem mostrou isso primeiro foi o Martin Weitzman, um outro economista muito importante para a economia do meio ambiente. A complicação vem do seguinte: nós temos que resolver o problema de combate da poluição com títulos negociáveis em dois níveis. Primeiro, a gente tem que decidir qual que é a quantidade total de títulos, esse é o chamado cap, né? Esse sistema é chamado de cap and trade. Você coloca um cap, um nível máximo ali de títulos, e depois deixa os países negociarem. Mas o que acontece, por exemplo, no caso de carbono? Você tem que ter um grupo de países que coletivamente tem que decidir qual que é o máximo de poluente, de títulos que a gente vai ter, e depois a gente tem um outro problema para resolver, que é como que a gente vai distribuir esses títulos entre esses países. E o que pode acontecer? Os países, coletivamente, eles podem até ter o interesse de ter um volume total relativamente baixo, tá? Mas quando eles vão partir esses títulos entre si, todos os países vão ter o interesse de ter o máximo de títulos possível. E aí isso dificulta muito essa solução do problema. O que acontece na prática, o que a gente tem visto, é uma alocação, um número de títulos muito grande, que aí ninguém reclama, todo mundo fica bem. E aí a proposta que o Nordhaus faz é o dos chamados clubes de carbono. O que o clube de carbono faria? Ele falou, uma coisa muito mais simples é um clube de países que está interessado realmente em cortar a emissão, tomar uma única decisão, que é a decisão da taxa de imposto que vai valer para todo mundo. Tá? Ao invés de tomar essa decisão em 2 ciclos, que pode complicar e não ter solução. Mas aí isso vai gerar um problema para esse clube de países.
Quando eles concordam com o imposto sobre a poluição, eles podem, em princípio, encarecer os produtos deles, diminuir a competitividade das empresas deles, e pode acontecer vazamento de carbono. A poluição pode aumentar em outros países que passam a vender para esses países do clube de carbono. Né? Então, esse grupo aqui impõe um imposto sobre a poluição cai naquele país, mas esses países do clube começam a comprar produtos de outros lugares que não têm esse mesmo imposto, e aí vai tudo por água abaixo, porque a emissão sobe nesses outros países. Não interessa de onde é que vem o carbono, né? Ele vai todo para a atmosfera, se ele vem daqui, da China, dos Estados Unidos, da Europa, não interessa. Ele vai todo para a atmosfera. Então, para esse sistema funcionar, o que precisaria ser feito? Precisaria ter uma tarifa de importação nesses países do clube de carbono. Então, eles fariam o seguinte: esse é o imposto que a gente tem aqui, a gente entende que os nossos bens vão ficar relativamente mais caros, os internacionais vão ficar mais baratos, então a gente vai fazer o quê? A gente vai impor uma tarifa sobre os bens importados para a gente alinhar esses custos. Tá? Então, essa é uma ideia simples e parece que está no mundo das teorias e está longe de acontecer, só que muito recentemente a União Europeia lançou o Green Deal, o New Green Deal, ou Green New Deal, acho que é Green New Deal, eu confundo aqui. É uma referência ao New Deal, lá da recessão, né, da Grande Depressão, mas agora ele tem uma pegada verde, ele tem um foco verde. E nesse documento do New Green Deal da União Europeia, eles têm o que eles chamam de Border Adjustment Costs, que basicamente é uma tarifa para aqueles países que não participarem que não forem agressivos no combate da poluição como a União Europeia. E olha que curioso, essas coisas estão avançando no mundo, né? Saiu do mundo das ideias, está chegando no mundo prático, e se a gente usar o argumento que se a gente taxar a poluição dos nossos bens e serviços, nós vamos diminuir a nossa competitividade, agora a gente está correndo um outro risco. Se a gente não controlar a poluição aqui, a gente está correndo o risco de perder acesso ao mercado. Né? Então, essa é a primeira parte, primeira parte da pergunta que você me fez, primeira parte da minha resposta. Uma outra parte importante é o seguinte: ao longo de muitos anos, de décadas agora, os economistas têm se debruçado sobre a seguinte pergunta: é verdade que imposto sobre a poluição diminui a competitividade de países e de setores da economia? A evidência, o grosso da evidência é que isso não é verdade, com algumas exceções para alguns setores específicos. Por exemplo, tem evidência que isso diminuiu, sim, um pouco a competitividade da indústria química da Alemanha. Mas quando se olha na maioria dos estudos e em termos mais agregados, o impacto tem sido muito, muito pequeno, se é que ele existe. Esse é um artigo que está publicado na Review of Environmental Economics and Policy e eu posso circular para vocês. Tá? Essa revista, eu vou escrever aqui no chat, é uma revista muito boa. Ela é publicada em conjunto pela Associação de Economistas do Meio Ambiente e Recursos Naturais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. E o objetivo dela é olhar para o que está acontecendo na fronteira ou o conhecimento acumulado de economia do meio ambiente e comunicar isso mais para uma audiência interessada em política pública. Tá? Essa é uma revista muito boa para vocês darem uma primeira olhada e ganhar tempo na revisão da literatura de vocês, para os trabalhos que vocês quiserem fazer. E agora, uma coisa é fato, né? Vai ser sempre, e a gente vai falar isso depois um pouco mais. Os poluidores, eles têm informação privada sobre os custos dele de abate da poluição. Os reguladores não necessariamente têm, e toda vez que a gente for impor algum tipo de custo em alguém, é óbvio que esse alguém, quem quer que seja um setor da indústria ou de consumidores, vai reagir, mas a gente não sabe exatamente qual é o impacto que aquilo vai acontecer.
eles sempre vão dizer que vai ter um impacto muito, muito, muito grande. Eu acho que eu falei outro dia no caso da indústria automobilística nos Estados Unidos. Quando o governo americano subiu a barra com as exigências de eficiência dos veículos produzidos lá nos Estados Unidos, houve uma gritaria geral, a gente vai quebrar, é uma indústria muito importante, emprega muita gente, isso não aconteceu. Eu não estou querendo demonizar os poluidores aqui, não. Estou querendo dizer o seguinte, a evidência empírica não sugere que controle do meio ambiente é uma coisa muito importante nos custos das empresas. Tá? Aqui a gente está falando de uma outra coisa. Aqui a gente nem está falando de um custo adicional, a gente está falando de uma substituição. Diminui alguns outros custos da empresa, como o imposto sobre trabalho. Isso é bom, né? Vai diminuir um custo aqui, e é bom porque vai gerar emprego, mas, em contrapartida, aumenta o imposto sobre a poluição. Então, nem seria muito mais uma reorientação e realinhamento de preços relativos, aumentando o preço de bens mais poluentes. Tá? Respondi sua pergunta, Glauber? Legal. Então vamos continuar. E outra coisa, né? Isso aqui eu costumo brincar com os meus alunos da graduação. Não existe um paraíso para onde eu for se eu convencer as pessoas de pensar como economista. Não existe um paraíso de economistas. A mesma coisa se aplica quando a gente está falando de soluções. Não existem soluções perfeitas. Todas as soluções vão ter limitações. O que a gente precisa é de honestidade para sentar na mesa e olhar caso a caso, olhar os problemas delas e pesar prós e contras. Como eu já falei antes, o amadurecimento que se tem na profissão é que a gente tem várias políticas públicas, várias ferramentas, né, para fazer política pública de controle ambiental, de proteção ambiental, e a gente tem que usar essas ferramentas de acordo com cada caso. Pode ser, por exemplo, eu vou falar disso agora, quando falar do teorema de Coase, que a solução ideal seja uma, mas a solução politicamente factível seja outra. É a vida, é o segundo melhor, então é melhor do que nada. Né? Mas a gente precisa ser honesto para discutir essas coisas todas. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu ver aqui. Nós teríamos, em princípio, mais 30 minutos. Como essa próxima parte é um pouco longa e eu preciso de um tempinho para me preparar para a live, eu acho que eu vou parar por aqui e eu convido vocês a participarem da live, que vai acontecer daqui a pouco, e vai ser uma forma de olhar para algumas coisas que a gente já falou aqui e explorar outras coisas novas também, sobre economia e meio ambiente. Então vamos parar por aqui hoje. O Felipe mandou... obrigado, Felipe, você mandou o link da live, ótimo. E também fique à vontade de divulgar o link da página Economia do Meio Ambiente. Eu vou fazer a mesma coisa no Facebook, fica aberto para todo mundo. Né? É uma forma de, enfim, nós somos, como é que chama? Nós somos financiados com recursos públicos, é uma forma de devolver um pouco mais para a sociedade. Fico feliz com essa oportunidade. Às vezes, uma situação complicada gera coisas boas, né? O limão da Covid pode estar ajudando a fazer algumas limonadas também, apesar do caos e da tragédia toda que veio com ela. Então tá bom, gente. Paramos por aqui e continuamos na semana que vem. O Neto não recebeu o link da live. Espera aí. Está aqui em cima. Até.